Muito bom dia, 11 horas 30 minutos, Jornal da Câmara desta quarta-feira começando. E hoje, dia 11 de julho, é dia da gente entrevistar o candidato do PPL, Carlos Alexandre Ramos. O Jornal da Câmara, especial Eleições 2012, está entrando no ar. Muito bem, mais uma vez bom dia para vocês, obrigado pela companhia e pela confiança, principalmente, de todos vocês aqui com a gente da TV Câmara. A gente começa essa edição do Jornal de hoje recebendo o candidato Carlos Ramos. Bom dia, Cacai, tudo bem? Bom dia. Lembrando a todo mundo, o sorteio foi feito na última segunda-feira, que definiu a ordem das entrevistas dos candidatos. Todos eles terão 30 minutos para responder a perguntas feitas aqui pela produção da TV Câmara. Essa entrevista é ao vivo e a reprise do jornal acontece sempre às 6h30 da tarde. Cacai, o tempo começa a contar a partir do final da minha primeira pergunta, certo? Tudo bem? Cacai, você sempre foi conhecido por ser um vereador da oposição, sempre defendeu os interesses da sociedade. Partiu daí essa sua ideia de se candidatar à prefeitura? Veja, o projeto de ser candidato a prefeito, ele surge da própria necessidade da cidade de encontrar um caminho novo. Eu acho que nós, quando entramos na vida pública, nós temos uma parte que é o nosso interesse pessoal, profissional, e a nossa visão pessoal das coisas. Outra parte, mais importante, é a realidade. Então, a decisão de ser candidato a prefeito não é uma obsessão minha, não é uma realização de um sonho pessoal, nem tampouco resolver carências afetivas sendo candidato a prefeito. A resolução de ser candidato a prefeito é a necessidade da própria cidade encontrar um caminho de desenvolvimento, virar a página da política dos últimos 40 anos e olhar para frente. Então eu sou, na verdade, candidato não pela minha vontade única e exclusiva, mas pela vontade das pessoas que querem que já se desenvolva. Cacai, existiram boatos de que a sua candidatura seria apenas para torná-lo mais conhecido para uma possível disputa em 2014 para deputado. Isso realmente é verdade ou não? Você está determinado a conquistar a vitória e se tornar prefeito de Jaú? Sem dúvida, eu não participo de nada de forma mais ou menos. Quer dizer, eu estou convicto de que nós temos condições, projetos, preparo. Eu me preparei nos últimos anos, trabalhando muito para chegar nesse momento em condições de me apresentar para a cidade dentro desse projeto. Então, quem diz isso talvez esteja com medo de nos enfrentar nas urnas. Esse enfrentamento nas urnas, você tem uma base do PT, feita no PT, hoje você é tido como líder da oposição na Câmara. O Rafael Agostini está vindo por esse mesmo lado. Não existe a possibilidade das ideias se baterem aí? Veja, eu tenho muito respeito pelo Rafael, tenho muito respeito pelo PT, a minha história dentro do PT, eu tenho muito orgulho do que fiz, daquilo que contribuí. Ocorre que nos últimos anos o PT tomou uma decisão estratégica e respeitável de se unir ao passado para chegar ao governo e pensar no futuro, aquilo que eu não concordei. Então a minha divergência com o Rafael não é pessoal, nunca será, não tenho como inimigo e nunca o terei, tenho como amigo. Agora, eu preferi continuar acreditando que a cidade precisa de mudança. Então, a nossa divergência é simples. Este ano, nessa eleição, apesar de muita gente querer esconder, são 2 projetos em discussão. São só 2 projetos. São 4 candidatos disputando e 2 projetos. Um representado por 3 candidaturas, do PSDB, do PV e do PT. Mesmo que queiram dizer que não, mesmo que queiram fazer um discurso da renovação, se você olhar e fizer uma radiografia das 3 candidaturas, todas elas estão entrelaçadas. Todas elas representam o passado, os últimos 40 anos de política estão entrelaçados ali. Ora um, ora outro, ora apoiando, ora criticando. Então são 3 candidaturas que representam historicamente o mesmo projeto. O projeto que, na minha opinião, representa o atraso. E tem um projeto novo
que somos nós, que não temos vínculos com esse passado, que não temos compromisso em trazer esse passado de volta e, portanto, nós vamos colocar nessa eleição a oportunidade do povo jauense decidir entre dois caminhos, separar o joio do trigo. Quem quiser trazer 40 anos de atraso político nos próximos 4 anos, vote em qualquer um desses. Quem quiser desenvolver 40 anos nos próximos 4 anos, vote na gente. Uma ideia meio JK, né? Juscelino, claro. Cacai, rapidamente aqui, ó, só para informar todo mundo, o Cacai é jauense, 37 anos, casado, tem ensino superior completo, é professor e consultor. Foi o segundo vereador mais votado em 2008, com 2.007 votos pelo PT. Em 2004, também foi eleito vereador pelo PT, com 1.434 votos. Cacai, você estava falando aí da diferença da sua candidatura com as demais. Você já começou inovando na convenção, que geralmente é uma coisa tensa, né? Se torna até tensa, e já a convenção do PPL não, foi um evento cultural, né? Mais baseada nas convenções americanas, uma festa, podemos dizer assim. Vai ser mais ou menos, não no sentido da festa, mas no sentido da participação popular que vai ser a sua administração? Sem dúvida. O nosso projeto é popular, como você bem disse, e positivo. Eu estou convencido há muito tempo de que a política tem que ter limites. Na nossa vida pessoal, profissional também. E na política tem que ter limites. Não vale tudo para chegar ao poder. Não vale qualquer negócio para chegar ao poder. Não vale qualquer acordo. Não vale andar com qualquer um para chegar ao poder. Por quê? Porque isso desvirtua todo o processo. Então, eu sou uma pessoa que tem limites. E os nossos limites, no caso da campanha, são claros. Nós queremos que o povo venha participar. Nós vamos fazer uma grande mobilização com voluntários. Não vamos ficar gastando dinheiro como se faz, contratando muita gente, porque a gente sabe de onde vem o dinheiro e os compromissos que fazem para conseguir o dinheiro. Então nós queremos fazer uma campanha modesta, trazendo voluntários e, como você bem disse, a nossa convenção foi um exemplo disso. As pessoas estavam animadas, felizes. Nós queremos fazer o bem para a cidade e não tem sentido fazer o bem para a cidade brigando. Não tem sentido querer o bem da cidade e por dentro ser movido pelo rancor e pelo ódio. Então a nossa convenção é a síntese da campanha. Alegria, positividade, vamos fazer essa cidade crescer, desenvolver, porque nós queremos que os próximos anos a cidade seja melhor do que ela é. E todo mundo que tiver esse interesse se engaje na campanha. E é isso que a nossa convenção fez. Colocamos muita gente no teatro, arte, cultura, alegria, porque assim nós vamos vencer e assim nós faremos um governo positivo, de propostas e desenvolvimento. Chega de ficar fazendo governo para acomodar os apadrinhados. Como vai ser a sua interação com a população? Como ouvir a população, Cacai? Nós temos, até a minha tradição, isso me orgulha, a tradição do PT, e isso eu aprendi com o PT da origem. O PT teve grandes experiências no Brasil de orçamento participativo, de gestão participativa, de fortalecer os conselhos municipais, de criar espaços para que as pessoas realmente interfiram, definam o rumo da cidade. Então, essa tradição positiva do PT está arraigada em mim, ela não sai. E nós vamos fazer um governo popular, participativo, criar os mecanismos, claro, de forma atualizada. Não dá para se pensar mais o orçamento participativo no modelo antigo, até porque a lei de responsabilidade fiscal mudou o padrão. Mas é possível, como algumas cidades estão fazendo, resgatar esse princípio de participação. É uma administração moderna, próxima ao povo, sem clientelismo, sem demagogia e é uma coisa com resultados. Nos últimos anos, dos anos 90 para cá, houve uma grande reforma do Estado brasileiro. O Brasil mudou. O Brasil agora precisa de um Estado que busque resultado, que busque eficiência, que tenha um modelo gerencial de governo. E não aquele modelo tradicional daquelas pessoas que fazem o quê? O que fizeram nos últimos anos? Aqueles que são leais a mim vão trabalhar na prefeitura independente da sua competência. Isso não pode ter. Eu cito um exemplo, que eu acho que para mim é o mais claro de todos. O Lula, quando foi eleito presidente, quando ele foi olhar para o Banco Central, que era o coração da economia brasileira, ele poderia ter feito o quê? 2 caminhos. Se ele fosse da tradição política antiga, ele ia olhar para um companheiro de 30 anos e falar assim, não, ele está comigo desde o sindicato, vai ser o presidente do Banco Central. Seria um desastre. O presidente Lula o que fez? Independente das questões partidárias.
quem é um técnico responsável, em autoridade para poder administrar o Banco Central. É o Henrique Meirelles. Era do PSDB, deputado. O Lula foi lá e chamou o Henrique Meirelles. E foi uma ação bem sucedida. Por quê? Essa é uma divisão de paradigma. Não é para colocar as pessoas na prefeitura porque elas ajudam na campanha. Porque se você fizer isso, você cria governos ineficientes, governos incompetentes, que inclusive, quem é servidor público hoje sabe muito bem o que eu vou dizer, a competência é um risco no governo. Os competentes hoje dentro do governo são boicotados. Por quê? Porque eles ameaçam os apadrinhados. Então nós temos que acabar com isso e, como eu disse, estabelecer na gestão municipal um compromisso administrativo sério. As pessoas que são competentes, independente do seu lado político, vão ter espaço e oportunidade para trabalhar. Candidato, durante as negociações partidárias, digamos assim, para as convenções, cogitou-se a possibilidade de vários outros partidos se juntarem ao PPL. Isso não acabou acontecendo. Isso talvez vá ajudá-lo a formar o governo, não ter esses compromissos partidários? Olha, tem uma coisa que eu aprendi com meus pais e levo para o resto da vida. Você tem que saber o seu lado da mesa, quando você senta para discutir com qualquer um. Se você souber o seu lado da mesa, significa você sabe os seus limites, os seus valores, aquilo que você realmente leva a sério e aquilo que você está disposto a discutir e a negociar. Então, numa negociação que não seja republicana, que não seja positiva, você sai da mesa. Eu estabeleci nas alianças um diálogo aberto. Era esperado pouca adesão? Era esperado pouca adesão. Porque, infelizmente, existe um vício. O sistema partidário brasileiro criou brechas que estão tornando os partidos, boa parte dos partidos, mercadorias, que são negociadas como se fosse um balcão de negócios e que discutem, de acordo com o tempo de TV, de acordo com o que agregam na campanha, o seu valor de mercado. Isso, o Brasil vem sofrendo com isso. Nós não entramos nesse jogo. Nós queremos gente que queira trabalhar para a cidade. Se era um partido que nós conseguimos, ótimo. Se fosse sozinho, ótimo também. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Agora vamos falar a respeito do seu plano de governo que está registrado no TSE. Vou até pegar gancho nessa sua última afirmação. Aí eu vou até ler, pedir licença para todo mundo em casa. Fala em continuidade de programas e ações que estejam dando certo, bem como a conclusão de obras que estejam em andamento e atendam ao interesse público. Essa visão pode ser considerada diferente do que a gente vê por aí? É uma visão sensata. Eu acho que o povo jauense está cansado de aventuras, está cansado da política antiga, está cansado de um governo entrar e, ao invés de trabalhar para o povo, ficar perseguindo o outro, ficar querendo, como se diz, lavar a roupa suja do passado, impedir que as obras funcionem, só para dizer que o outro foi incompetente. Isso não tem espaço. Nós não vamos morrer prefeito. Eu espero ser prefeito, me dedicar pelo mandato e depois vou tocar minha vida. E a cidade fica. Nós temos que ter essa visão de Estado. Então, quando eu digo que tem que terminar o que está sendo bom, tem. O governo, quando a gente na vida, às vezes a gente desabafa e diz assim, está tudo ruim na minha vida. Não, pera um pouquinho, para pensar seriamente. Não está tudo ruim. Algumas coisas estão ruins. O governo é a mesma coisa. Claro que na hora mais inflamada, no desabafo, a cidade está péssima. Não é bem assim. Por quê? Porque se você for olhar, a conquista do Luci Montoro é importante. As pessoas precisam de tratamento e reabilitação. Há o Luci Montoro num prédio pequeno, há já o projeto de construção lá acima do 8º distrito, e nós vamos construir. E nós vamos entregar para a cidade um Luci Montoro mais equipado e melhor do que tem hoje. A USP vai ter agora um curso semipresencial, já é um passo. Nós vamos trabalhar para se tornar uma faculdade e um dia, quem sabe, um campus. As obras do PAC, que foram tão difíceis, nós temos que trabalhar para fazê-las, para que a verba venha, para que resolva o problema do Córrego do Pires, o problema do Córrego da Figueira. Então, são obras que precisam ser executadas, independente de quem começou. Independente de quem começou. Nós vamos concluir as obras necessárias, os projetos que deram certo. O CID, o Complexo Integrado de Desenvolvimento Educacional lá do SILA, é uma boa aposta. Eu questiono o preço, achei muito caro, 21 milhões. Nós vamos ter que rever o contrato. Agora, é uma obra importante? É uma obra importante. E nós vamos concluir. Então, essa visão não é chegar no governo e achar que nós chegamos numa terra arrasada que tem que ser reconstruída do zero.
Porque se faz isso, você volta no tempo. Então nós temos que olhar, o que é bom vai continuar. O que é ruim, nós vamos cortar de imediato. É essa a nossa visão, uma visão prudente, responsável e de Estado. Chega de fazer política pelo fígado. Tem que fazer política pela cabeça e pelo coração. Ainda falando do plano de governo, candidato, o senhor fala também no seu plano de governo de uma diminuição de 40% do número de secretarias e funcionários comissionados, que seria essa reforma administrativa, né? Como fazer isso rapidamente? Olha, parece difícil, mas é simples. Só que você não pode ter, como eu disse, se você chega no governo, tem gente, Rodrigo, que se chegar no governo, vai ter que fazer uma outra prefeitura para acomodar todo mundo que prometeu cargo. Porque outros candidatos em outras eleições já prometeram diminuir a máquina e não conseguiram. Mas por quê? Porque prometem diminuir. Ou não fizeram. Só que para conseguir unir apoio, faz o toma lá da cá. Então você me apoia na campanha e eu te dou um emprego na prefeitura. Essa política é o que faz com que o governo entre e a hora que se dê conta, ele tem que acomodar todo mundo e a cobrança é enorme e ele não consegue reduzir. Nós não temos compromisso com isso. Nós não temos ninguém com cargo prometido, ninguém. Não tem divisão de secretaria, não tem loteamento de cargo, não tem nada disso. Então nós vamos chegar antes mesmo de tomar posse, porque uma vez eleito, nós vamos trabalhar com a Câmara nesse período de 3 meses e eu, como tenho conhecimento da Câmara e dos vereadores, tenho certeza que eles vão apoiar e nós já vamos reduzir, fazer a lei reduzindo os cargos antes de tomar posse. Fazer uma articulação com isso no governo de transição, para que no dia da posse a gente tenha 12 secretarias, mais uma autarquia, tenha pelo menos 40% menos de cargos. E é possível. E nós, do jeito que nós estamos, a nossa equipe vai ser buscada nos talentos da cidade. Então, a pessoa que está nos assistindo, por exemplo, que se preparou, se formou, quer uma oportunidade, ao invés dela... Hoje o que acontece? Muitas pessoas vão fazer faculdade, se preparam e tem que ficar em outra cidade, porque não tem perspectiva. Não tem perspectiva de trabalhar na administração pública, não tem perspectiva de trabalhar aqui na cidade. Então nós temos que buscar esses talentos, não importa se eles votarem A ou B. É competente? Vem para o governo. É assim que nós vamos trabalhar. Cacá, você muitas vezes cobrou, inúmeras vezes inclusive, cobrou um plano de gestão, contemplando a saúde, a educação aqui na cidade. Como é que você pretende colocar isso em prática? Como eu disse, nós temos que manter o que funciona. No caso da educação, para mim eu sempre digo isso, eu sou o resultado da escola pública. Eu fiz o ensino fundamental na escola pública, o ensino médio na escola pública, fiz a faculdade de filosofia na Unesp, que é a escola pública, fiz o mestrado em educação na Federal de São Carlos, que é pública, e estou concluindo agora o doutorado na Federal de São Carlos, que é pública. Portanto, a minha vida é ligada à rede pública. Fui professor, trabalho com isso. Eu quero fazer educação em tempo integral, não é escola em tempo integral. Escola em tempo integral, a experiência que nós temos hoje é a criança permanecer no mesmo prédio, com a mesma atividade, mudando pouco o dia inteiro. Isso não agrega. O que nós vamos fazer é mudar a perspectiva de educação. Educação em tempo integral significa as crianças dos trabalhadores assalariados têm que ter a mesma oportunidade das crianças das famílias que têm dinheiro para pagar a escola particular e cursos. Você pega uma criança de uma família que está bem de vida hoje, ela vai para a escola, depois à tarde ela faz curso de inglês, de natação, faz curso de artes, enfim, ela vai se preparar. E quando chegar na hora de ter a sua própria independência, a sua vida, ela vai ter mais oportunidades. E as crianças, filhas dos trabalhadores, onde é que elas estão? De manhã, por exemplo, vão para a escola e à tarde ficam onde? Na rua, à mercê do tráfico, à mercê da coisa ruim, sem perspectiva. Então nós temos que tirar isso, e isso é educação integral. E educação integral não no mesmo prédio. Como eu disse, vamos usar. Tem bairros, por exemplo, a Vila Ribeiro, que é um bairro exemplar, um bairro pequeno que dá para a gente enxergar bem. Você tem a escolinha, ótimo. Você tem quadra, você tem o salão paroquial, você tem campo, que fica ocioso a semana inteira. Então tem que fazer essas crianças ocuparem o espaço que é delas. E as mães, as famílias participarem das atividades. Então essa é a noção de escola integral. E na saúde? A saúde foi a grande decepção desse governo. Quando você chama para você a responsabilidade de melhorar uma área e não melhora, decepciona. O que nós temos que fazer? Primeiro,
que eu sempre digo, não colocar médico para secretário. Você inclusive fala aqui, né, em ser um gestor Nada contra não os médico. Né? Mas eu acho que as experiências bem-sucedidas são aquelas que você coloca um gestor. Informatizar todo o sistema. Hoje, não tem mais cabimento numa cidade como Jaú, você ir num postinho de saúde, e a hora que você vai ser atendido, você olha lá, tem uma pilha de papel, uma pilha de fichinha, isso não existe. Se fosse uma empresa privada, tinha quebrado. Você tem condições de fazer um sistema único, com cartão, a pessoa vai chegar no posto de saúde, nós vamos saber todo o histórico da pessoa. Quando ele entrar para ser atendido por um médico, não é a boa vontade do médico, é controle. Nós vamos ter lá que hora começou a consulta, que hora terminou a consulta, qual foi o encaminhamento médico, se conseguiu pegar o remédio na saída. Isso é controlar. Eu quero na saúde controlar cada centavo da saúde. Por quê? Porque a saúde, o grande problema dela é o desperdício. Existe uma cultura na saúde, uma cultura que não mexa nisso, não toque nos grandes fornecedores de remédio, não faça isso, não faça aquilo, e o povo ainda continua tendo o mesmo tratamento, mau tratamento dos últimos anos. Então, acabar com isso. E tem mágica? Não tem mágica. Tem que ter administração. Nós conseguimos, com a ajuda do vereador Paulo de Tarso, eu fui a Brasília, conseguimos uma UPA. Vai ser construída na região norte e nordeste. Ótimo. É uma UPA, vai desafogar um pouco o pronto-socorro. Nós vamos construir outra UPA no distrito de Potunduva, menor. E vamos batalhar para construir uma UPA do lado sul-sudeste da cidade. Com isso você vai ter coberta a cidade de pronto atendimento. Os postos de saúde vão funcionar mais com a sua vocação preventiva e de cultura da saúde, de preparar as pessoas para isso. E o pronto-socorro municipal, o pronto-socorro, desculpa, da Santa Casa, nós vamos rever o contrato, e ele tem que ficar única e exclusivamente dedicado à urgência e emergência. Essa divisão, essa organização da saúde nós vamos fazer de imediato, porque não é possível que a pessoa quando mais precisa, ela vai procurar o sistema público de saúde e é humilhada, é discriminada. Nós temos que acabar com isso. E para acabar, nós temos que mudar o método, inclusive, de governar. Certo, candidato. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora de emprego, na verdade, né? Há tempos, até enquanto vereador, você vem cobrando melhorias para o setor calçadista, vem buscando soluções para o setor calçadista. Jaú é, feliz ou infelizmente, uma cidade que depende muito disso. Calçado entra em crise e a cidade é afetada. Como buscar formas de se melhorar isso aí? Veja, a economia de uma cidade, primeiro que a prefeitura tem que ter consciência de que ela não gera emprego, a não ser os empregos diretos do servidor público, mas ela é responsável por liderar o processo de desenvolvimento. É essa a mentalidade. Nós temos, hoje, se você olhar Jaú, existe um setor calçadista que fica vivendo sob tensão. Dependendo do mercado externo, o mercado externo invade o Brasil, o Sul acaba depositando seu calçado no mercado interno e a gente fica sempre em segundo plano. Essa é uma realidade. O setor calçadista tem que ser profissionalizado e a prefeitura tem que entrar nessa. E nós temos que abrir a cabeça de não pensar mais em calçado feminino apenas, pensar na moda feminina. Se as mulheres do Brasil vierem para Jaú consumir calçado, cintos, produtos de estética, serviços para elas, nós vamos ter uma economia pujante. É uma visão mais ampla. Existe uma cadeia de produtos que podem ser articulados. Isso no caso do setor calçadista. Agora, existem outras formas de desenvolver, que também têm que ser buscadas. Nós temos o setor metalúrgico forte, que é desprezado hoje em dia. Nós temos o setor de serviços forte, que é desprezado hoje em dia. Nós temos uma vocação, Rodrigo, nós temos uma vocação para se tornar um grande polo logístico. E as pessoas não levam isso a sério. Hoje, o grande mercado, qual é o maior mercado de consumo nacional? A Grande São Paulo. E você tem, em torno da Grande São Paulo, um cinturão, que a gente chama, um cinturão de logística. Jundiaí é um grande exemplo disso. Os grandes centros de distribuição estão nessa região. Eles foram colocados lá para alimentar o mercado, o grande mercado da Grande São Paulo. E agora, pelos últimos dados, o segundo maior mercado consumidor do Brasil é o interior do estado de São Paulo. Então, o que as empresas estão fazendo? Elas precisam voltar-se para o interior do estado de São Paulo, porque está saturado esse cinturão e não dá conta mais. Por exemplo, algumas empresas grandes já estão procurando área aqui em Tirapina. A tendência é vir para o interior. E aí sim nós temos oportunidade de se tornar um grande polo logístico. Por quê? Nós temos as rodovias
ótimas rodovias, nós temos condições de fazer o porto intermodal funcionar, nós temos um aeroporto na Fazenda Morro Vermelho que está abandonado e que se nós não municipalizarmos e fizermos aquilo funcionar, vai se acabar com o tempo e ele pode se tornar um grande apoio. Nós temos a região, o polo industrial, onde era o polo industrial da antiga Camargo, muitas cidades, quais cidades no estado têm uma estrutura daquela disponível? E nós temos que aproveitar tudo isso para fazer grandes barracões, grandes centros de distribuição. Nós temos a faculdade formando mão de obra. Você forma mão de obra para logística e esses meninos vão trabalhar onde? Se nós não temos aqui o desenvolvimento de logística. Então nós temos que ter bom senso para aproveitar essa energia e essa capacitação. Jaú tem tudo para ser um grande polo logístico e isso é o futuro. Hoje as grandes empresas não têm mais estoque. Se você pegar uma empresa, por exemplo, de tintas, ela não tem mais estoque. O que ela vende até chegar no consumidor são as empresas de logística que fazem isso. Essa é uma mentalidade. Então já tem que abrir a cabeça, pensar no futuro, porque nós já fomos ultrapassados por muitas cidades. E se nós continuarmos esse passo de tartaruga, nós vamos ser ultrapassados por outras mais. Candidato, falar rapidinho dos distritos aqui da cidade. A gente tem o distrito de Potunduva, Vila Ribeiro e o Pouso Alegre. Desses três, o mais habitado é o distrito de Potunduva. Eu queria que o senhor falasse para a gente rapidinho o que pode ser feito para melhorar essa integração entre Jaú e o distrito de Potunduva. Quando nós colocamos no plano a ideia de continuar o que está dando certo e aquilo que está previsto, porque tem muitos candidatos que saem por aí falando, mas eles não conhecem tão pouco o que já está em encaminhamento na cidade, nem as leis da cidade, nem o plano da cidade. Então, se você olhar o plano da cidade, você vai ver na questão de integração. Todo mundo fala do passe integrado como se fosse uma proposta nova. Nós acabamos esse ano de aprovar a lei que regulamentou isso e a nova licitação do transporte coletivo já prevê a integração do passe do distrito de Potunduva. Portanto, dizer que vai fazer isso é uma farsa. Por quê? Porque já está no processo de licitação, é só ler o processo. Então, nós temos que integrar dessa forma, tem que levar a empresa, o distrito industrial do Potunduva é bom? É bom. O turismo religioso em Potunduva é bom, tem que ser explorado? Tem que ser explorado. Essa visão de que o distrito pertence ao município e todas as ações que forem bem-sucedidas vão trazer desenvolvimento para todos. Pouso Alegre de Baixo tem uma coisa simples a fazer. Existe uma estradinha, depois que você sai de São José, existe uma estradinha de 3, 4 quilômetros. Se você asfaltar, você vai tornar o Pouso Alegre de Baixo mais integrado. As pessoas vão ter mais segurança para ir e voltar. As pessoas vão aproveitar mais aquele lugar, porque tem medo de ir pela rodovia. Você vai trazer o bairro rural para mais próximo. E quanto custa 3, 4 quilômetros de asfalto? Perto do que se gasta por aí em coisa desnecessária? Então essa é uma visão de enxergar a cidade como um todo. E é isso que nós vamos fazer. Candidato, o senhor é contra ou a favor da emancipação do distrito de Potunduva? Olha, com toda sinceridade, eu acho isso uma falácia. Por quê? A discussão não é quem é contra ou a favor. Existe lei. Desde 88, quando foi autorizado novos municípios, vários municípios, vários antigos distritos se tornaram municípios. Isso aconteceu. Inclusive, tem candidato hoje na disputa que, naquele momento, tinha prerrogativa de ajudar o distrito a emancipar. E não deixou. Muito bem, isso passou. Agora nós estamos numa outra fase. Hoje não se pode criar município assim. Tem que ter uma autorização estadual e tem que ter algo que ninguém discute. É um plebiscito. E o plebiscito, quem vota não são só os moradores do distrito. Quem vai votar no plebiscito são os moradores do município de Jaú. Então o que eu defendo? Eu defendo a emancipação? Eu acho que sim. Eu acho que tem que ter o direito das pessoas, se esse é o caminho, elas têm que ter o direito de emancipar e cuidar da sua própria economia, da sua própria vida. Eu acho que é um direito. Agora, nós não podemos ficar com a conversa fiada. Quem é a favor, quem é contra? Muito bem, então ganhamos o governo. O que nós vamos fazer de concreto? Absolutamente nada a fazer. Nós temos que esperar o Estado decidir, marcar o plebiscito e aí sim deixar o povo jauense votar. Então é o povo jauense que vai decidir isso. Eu, pessoalmente, sou a favor, mas é o povo que vai decidir isso, não é o prefeito. Quem diz isso não sabe o que está falando. Certo. Candidato, 2 compromissos de governo que o senhor assumiria com a cidade para fazer de imediato. Tomou posse, as 2 primeiras coisas que o senhor faria. Olha, tem muitos outros compromissos imediatos que eu vou tomar assim que tomar posse. Agora, eu posso indicar algumas coisas que são de acordo com o próprio cronograma. O que nós temos que fazer, como eu disse, entre a eleição
e a posse, trabalhar junto com os vereadores, com o atual governo, para já fazer a reforma administrativa. Eu quero assumir dia 1º com uma máquina enxuta, com uma equipe competente. Essa é a primeira atitude. Então, fazer a reforma, porque ou faz agora, ou depois não faz. Segundo, dá um jeito na saúde. A saúde é prioridade. Chega, eu não aguento mais. Eu converso com as pessoas e eu tenho uma personalidade de ouvir mais do que falo. Então, eu ouço muito. E só tomo uma decisão depois que eu ouvi muito as pessoas. As pessoas estão carentes do mínimo na saúde. O mínimo. Não é dizer que quer tratamento sofisticado. As pessoas querem simplesmente ser bem atendidas. Candidato, só te interrompendo, a partir de agora você tem 1 minuto para se dirigir ao seu eleitor. As pessoas querem ser bem atendidas. E isso nós vamos fazer um choque de gestão na saúde. Vamos mexer com essa estrutura, como eu disse, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista estrutural, para que funcione bem. E depois desses dois, o cronograma nos manda o quê? A educação, para começar o ano letivo mudando. Eu vou dar só um exemplo. Ainda não entenderam que educação infantil faz parte da educação integral das crianças. Ainda tratam a educação infantil como se fosse cuidar de criança, como se fosse assistencialista. Então, nós vamos fazer um grande movimento para iniciar um ano com a educação infantil e a educação do ensino fundamental, com uma outra perspectiva. E vamos transformar essa cidade. Tá certo. Esse, portanto, o candidato Carlos Alexandre Ramos, candidato pelo PPL. Só a título de informação, a gente separou aqui, a produção do Jornal da Câmara fez aqui um roteiro, né? Então, eu vou dar essas outras informações complementares. Entre as propostas do candidato, que a gente não falou aqui ainda, estavam construir em parceria com a iniciativa privada um centro administrativo, construir uma nova rodoviária perto da rodovia, facilitando a integração de tudo isso e resolver o problema da falta de cemitério ainda o ano que vem, ou seja, o ano que vem isso estaria sendo resolvido. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. A gente vai se encontrar mais vezes ainda durante a eleição. Eu que agradeço, um abraço a todos. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem notícias dos Jogos Regionais, é um instante só. É sempre hora de retirar a água sobre a laje e as folhas e galhos que obstruem as calhas. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou pro hospital, ué. Que hospital, dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. O meu irmão, ele encostou no carro da frente, mas de leve. Ele adorava carros. Ele tinha até daquelas miniaturas no quarto, que ele dizia que ia fazer uma coleção de máquinas. Naquele dia ele saiu às 7 horas para o trabalho, pegou a rua principal, fez a curva, mas ele não viu o carro da frente. Ele freou bem forte, mas acabou dando uma encostada. E eu estava no banco do carona e eu nem percebi nada. Eu achei que tinha sido só uma encostada. Aí meu irmão saiu para ver se tinha arranhado e foi logo pedindo desculpas pelo erro. Mas não adiantou. O motorista não quis saber. Ele saiu xingando todo mundo, foi na direção do meu irmão e atirou.
A gente volta para falar para vocês a respeito dos jogos regionais. O secretário do esporte esteve aqui hoje pela manhã aqui na prefeitura e ele vai falar para a gente a respeito das novidades dos jogos. Vamos ver. Olá, Rodrigo. E a cidade de Jaú, mais uma vez, participa dos Jogos Regionais. Este ano que está acontecendo na cidade de Lins. A competição começou no último dia 4 e vai até o próximo sábado, dia 14. E nós conversamos então agora com o secretário de Esportes, o Carlos Coló, que vai nos dar um panorama sobre como está a situação de Jaú. E fomos para lá, nós estamos em Lins, já é dia 14, né? Vai ser encerramento no sábado. Jaú vai indo bem, nós estamos lá contando com 24 modalidades, onde do atletismo até o xadrez, todas elas participando bem. Nós temos uma cidade que é Piracicaba, que você vê aí no contexto, aí na classificação, é uma cidade diferenciada. Eles há muitos anos já que eles estão assim disparados na frente, por ser, já virou até o profissionalismo deles. Então nós estamos em segundo, quer dizer que se a gente garantir o segundo lugar, é um primeiro lugar praticamente, porque nós temos Bauru, nós temos Botucatu, temos São Carlos, outras cidades grandes aí competindo. E em que modalidades a cidade está mais se destacando? Olha, nós estamos o destaque nosso, nós temos o karatê, nós temos o futsal, nós temos atletismo foi muito bem, handebol foi muito bem, né? Bocha, malha. Então é um geral assim, acho que todas as modalidades que tá indo, voleibol também, voleibol de praia, né, que pegou ouro. Tem uma dama, né, a dama que faz vários anos já que é ouro. Então algumas modalidades, e a gente queria até complementar que esse trabalho é feito pelos técnicos. Os técnicos nossos são excelentes, de todas as modalidades, são técnicos de batalhas, coordenação do pessoal nosso. Então vai indo muito bem. Nós estamos agora tentando ajudar também aquelas modalidades do atletismo e de outras modalidades que não tinha tanto campo aberto, o tênis de mesa também é ótimo, tênis de campo. Então todas as 24 modalidades estão se portando muito bem. E isso é o valor do que os técnicos nossos prepararam esse pessoal. São técnicos que eles fazem, na liga deles também estão bem classificados, e a gente, isso aí é uma honra e um orgulho para os jauenses, né? Secretário, quantas medalhas já foram obtidas por Jaú e qual é a expectativa até sábado? Olha, o número de medalhas é difícil a gente entender, porque você pega o atletismo pode conseguir inúmeras medalhas, né? Mas o que conta mesmo são os pontos que vale da modalidade em si, da equipe, né? Esse é contado o ponto. Então, no karatê, no judô também, nós estamos indo muito bem. Então, tem várias modalidades. Se os números nós estamos acompanhando, eu devo voltar lá para sexta-feira, para lá também, para encerramento. Mas, assim, o dia a dia nós estamos se atualizando, nós temos inúmeras medalhas, tanto de ouro como de prata e de bronze. Secretário, como que está formada a delegação jauense? Quantas modalidades? Qual o número de atletas? Nós temos lá 24 modalidades, masculino e feminino. O número de atletas que está participando no total dá mais ou menos umas 450 atletas. E nós temos também uma equipe de apoio muito grande lá, né? Dizer também do alojamento que nos foi reservado pela Prefeitura de Lins, lá, maravilhoso, o ginásio, a escola, tudo em si. Eu me alimentei, nós fizemos um almoço lá, foi feito um almoço também no sábado, no dia que eu estava lá, na quinta-feira. Então tudo isso está indo muito bem. O pessoal nosso super feliz, sendo elogiados, né? Bem uniformizado, está representando dignamente a cidade. A maioria desses atletas é jauense? A maioria é jauense, sem dúvida. Tem alguns que às vezes é da região, que também vem para cá, em algumas modalidades. Nós temos o vôlei, por exemplo, nós temos o handebol, nós temos pessoas aqui até da região, de Mineiros, de Barra Bonita, de Dois Cogos, que a gente já vem jogando o ano todo, eles jogam pela liga. E algumas modalidades que nós não temos, né? Então a gente tem trazido para reforçar mais ou menos o que fez esses anos anteriores. Secretário, e que balanço que o senhor faz aí do esporte na cidade? Como que estão os investimentos na área de base? Na área de base nós estamos agora investindo, nós viemos e conseguimos investir em algumas escolinhas, inclusive lá na Potunduva, né? Esse é o pensamento e o projeto nosso. Nós temos que investir na base, porque a base é tudo, não só para a modalidade, mas para essas crianças de bairros, né? Como Cira Bauab, o Sani, essas grandes, o Pedrometo. Eu acho que nós temos, a prefeitura em si, ela tem a obrigação de investir. A obrigação da Secretaria de Esportes, eu acho que é uma obrigação de ser Secretaria de Esporte e social. Ela não pode ser Secretaria de Esporte e Turismo ou outras coisas. Ela tem que trabalhar com essa meninada. Com essa meninada você está investindo para que eles não caminhem para o outro lado. Eu acho que isso aí é o trabalho que tem que ser feito socialmente.
Muito bem, tá aí o secretário falando a respeito dos jogos regionais e da base do esporte aqui em Jaú. Diego, coloca na tela aí pra gente, rapidinho, o quadro de medalhas dos jogos regionais. Piracicaba em primeiro, 185 pontos, seguidos de Jaú, 139, São Carlos com 126, Bauru 110, Botucatu 91, Lins 82, Santa Bárbara do Oeste com 81 e São Manuel lá longe com 24 pontos. Ou seja, Jaú, como sempre, fica aí entre segundo e terceiro colocado, muito bem colocado à frente de São Carlos, Bauru e Botucatu, que são grandes cidades que investem bastante no esporte. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência e pela confiança. Vou agradecer a confiança de vocês por um bom tempo, viu? Aqui no que a TV Câmara está fazendo. Lembrando a todos que hoje tem Palmeiras e Coritiba pela final da pela Copa do Brasil. Amanhã o candidato entrevistado aqui no Jornal da Câmara é o Lauro, do PSOL, a partir das 11h30. E vocês acompanham a reprise dessa edição de hoje, às 6h30 da tarde. Também à noite já vai estar disponível nas redes sociais que a TV Câmara participa. Uma ótima tarde para você, a gente se encontra amanhã. Tchau, pessoal!